Agradeço muito ao Beto, viu, Beto, em nome de toda a Três Fontes, por você disponibilizar aí seu conhecimento, seu tempo, para beneficiar tantas pessoas. Eu vou colocar aqui na tela, compartilhar com vocês, enquanto eu falo um pouco da Três Fontes. Não sei se a maioria de vocês já conhece a Associação Três Fontes. Meu nome é Mariana, eu faço parte da diretoria dessa associação e estou aqui representando todos que também constituem essa diretoria. Muitas vezes as pessoas conhecem a Três Fontes na figura do Marcos, que é uma grande figura, né, para Três Fontes, é um fundador dessa associação e que hoje está até hoje à frente de todas as ações dela. Mas nesse momento que a gente, por uma necessidade imprevisível, precisamos ir para o virtual, então outras pessoas da diretoria têm se colocado à frente, dando inclusive um pouco de descanso para o Marcos, um descanso necessário. A gente fica muito feliz de conseguir dar continuidade às nossas ações. A Três Fontes ela foi fundada há mais de 20 anos, é um centro de formação em antroposofia, situado em Campinas, interior de São Paulo. E o intuito dessa associação é levar conteúdos de qualidade, muitas vezes voltados principalmente para a antroposofia, mas hoje a gente abre para inúmeras áreas que contribuem para o desenvolvimento humano. E o nosso princípio é que esses conhecimentos estejam disponíveis para qualquer um que queiram se valer deles. Então, é tornar acessível não só a antroposofia, como conteúdos diversos que contribuem para esse desenvolvimento. E eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Só um minutinho que eu vou abrir. Deixa eu pegar estou no outro aqui, no outro arquivo, só um minutinho. Este é um encontro aberto, então, a contribuição é espontânea. A Três Fontes, ela sempre viveu dos recursos advindos dos cursos que ela oferece, né, promove. E neste tempo que a gente está, então, com todos os cursos pausados na nossa associação, a gente tem enfrentado os desafios que eu imagino que todas as escolas e todas as outras associações, instituições têm enfrentado no momento. A gente está aqui, inclusive, hoje para conversar um tanto sobre isso, as aflições que cada um de vocês traz. E para Três Fontes, na verdade, não é diferente, né? Hoje a gente está enfrentando esse desafio aí da continuidade das nossas ações, a sustentação dela, e essas ações virtuais têm sido um fomento à continuidade das ações da Três Fontes. Este encontro, então, ele fica como uma contribuição espontânea de vocês, quem sentir de contribuir, de colaborar, a gente vai dar um apoio muito importante e necessário para a gente dar seguimento às nossas ações. Vou deixar aqui para vocês a conta da associação, que fica disponível para quem quiser contribuir livremente. Tem aí também abaixo os contatos do Beto, para quem precisar entrar em contato depois. E eu vou compartilhar no chat essa nossa conta, tá, da associação, para que vocês possam contribuir e no final do encontro eu volto a colocar aqui na tela para vocês. Agradeço novamente a participação de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vou passar então aí agora para o Beto. Estava sem microfone. Então, agora, oficialmente, bem-vindas e bem-vindos a todos e todas. E também agradeço a Três Fontes a oportunidade, né, desse espaço virtual para a gente poder trocar, né, e conversar sobre esse assunto, como a Mariana falou, né, um assunto premente nesse momento. E essa semana é uma semana prodigiosa para a cultura brasileira, né? Dia 24 foi dia de São João, ontem foi aniversário do Gilberto Gil e hoje é aniversário do Guimarães Rosa. Tudo na mesma semana, né? É uma semana importante, né, para a cultura brasileira. E para quem não me conhece, então eu sou o Roberto Bertoni, né, todo mundo me chama de Beto, e eu vou falar um pouco de mim do ponto de vista da minha ligação com a pedagogia Waldorf, né, porque eu fiz várias coisas na minha vida, mas então eu fiz a formação de seminário de pedagogia Waldorf em 1990 e depois fui administrador na escola Waldorf lá de Ribeirão Preto, que chama João Guimarães Rosa.
92, 93. 90 e 91 eu trabalhei também como voluntário numa associação, uma escolinha Waldorf no sul de Minas, no município de Mirantão, na Serra da Mantiqueira. Era uma escolinha Waldorf, ainda existe até hoje, uma escolinha Waldorf que atende a população né, mais carente de lá. Lá foi 90, 91 e 92, 93 eu fui administrador financeiro da escola Waldorf João Guimarães Rosa, em Ribeirão Preto. E aí fiz formação também em pedagogia social, morei um ano na Inglaterra, de 95 para 96, fiz minha formação lá, também né, aprofundei a formação nessa área de pedagogia social, da antroposofia, e um dos cursos que eu fiz lá foi justamente o curso de intermediação social. E, bom, e de lá para cá comecei a trabalhar como consultor, trabalhei em empresas também, mas trabalhei há muitos anos como consultor e... Opa, tem alguém compartilhando a tela aí. Oh, desculpa. Não é para compartilhar a tela, desculpa. Não mexe, Dom, deixa do jeito que está. O que houve? Precisa fechar aí agora a tela. Eu não sabia. É só desligar também. Eu acho que a Mariana consegue desativar a tela. Mariana, você consegue fechar a tela dele? Eu estou tentando aqui, Beto, deixa eu ver. Aí em cima, do lado do... Você está visualizando a tela de Luciana, tem um botão vermelho que eu sinto que se você tocar ali tem algumas opções para você desabilitar o vídeo dele. Achou aí, Mariana? Opa, agora foi. Obrigado. Obrigada. Legal. Então, de lá para cá, né, como eu estava falando, eu tenho atuado como consultor, então já tem mais de 20 anos que eu trabalho com consultoria e fiz muitos trabalhos em muitas escolas Waldorf. Né? Eu trabalho muito com empresas também. Na verdade, a maior parte do meu tempo, ultimamente, nos últimos anos, eu dedico a consultoria em empresas, treinamentos também para lideranças, mas mantenho, né, sempre mantive também trabalhos com escolas Waldorf. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, assim, por que essa live? De onde surgiu a ideia de fazer essa live com esse tema, né, fraternidade na economia? Então, por conta, né, dessa situação que a gente está passando, né, obviamente, uma dificuldade financeira para muita gente, e como eu tenho contato com muitas escolas Waldorf, então começou a acontecer isso, algumas escolas me pedindo alguma ajuda ou para conversar, né, então, de lá para cá, desde né, nesses 3 meses e pouco, eu tenho tido contato com umas 5 ou 6 escolas Waldorf, com algumas conversas, e aí algumas escolas pediu para fazer lives assim voltadas para a própria escola, né? Então, essa semana agora eu fiz uma para a escola Turmalina lá de Curitiba, uma semana retrasada eu acho para a escola na Bar. Opa, de novo, a Luciana está compartilhando o vídeo, a tela aí de novo. Peraí que eu já Ô, vou Mariana, você tem como desabilitar você aqui. desabilitar o compartilhamento, Mariana? Eu tentei desabilitar, mas não deu não, Beto. Já coloquei aqui a opção de só um compartilhar, mas não sei por quê. Mas vou ficar atenta aqui agora, vai ser rápido se acontecer de novo. Tá bom. Então, e de lá para cá, quer dizer, de lá para cá. Então, como eu estava falando, eu tenho feito algumas, né, eu já fiz algumas conversas, algumas lives também específicas para algumas escolas, né, um tempo atrás agora foi com a Ana Bala de Florianópolis, e não exatamente com esse tema, mas né, a gente também fala um pouco sobre isso, né, porque é uma demanda, uma necessidade, e aí as escolas começaram a pedir para falar especificamente sobre isso, né, algumas escolas, sobre a fraternidade na economia. E aí eu falei com a Mariana da Três Fontes, falei, olha, em vez da gente, com a Mariana e com o Marcos, né, em vez de eu ficar falando com uma escola ou outra, vamos fazer uma live aberta, que aí podem vir pessoas diferentes de várias escolas, né, e de outras instituições também, não necessariamente só escolas, né. Mas o foco, né, é claro que esse conteúdo é útil para todo mundo, mas eu vou trazer exemplos mais voltados para a escola, tá? Com foco mais voltado para a escola, mas eu acho que se aplica a qualquer instituição, tá bom? Eu queria pedir, nós estamos em mais de 40 pessoas, e não dá para a gente fazer uma apresentação, cada um falar de si, né? Isso vai levar muito tempo. Então, o que eu pensei de vocês colocarem nos... Oi? De vocês colocarem no chat, escreverem aí no bate-papo, a cidade, né? Em que cidade você está, e se você trabalhar em alguma escola, trabalhar ou tem filho em alguma escola,
põe o nome da escola também. Não precisa pôr o nome que no próprio... Já tem o nome lá de vocês, né? Então, só a cidade, de onde você é, e se você for ligado a alguma escola, põe o nome da escola também. Só para todos nós termos uma ideia geral assim da diversidade do grupo. Tá? Então, podem escrever aí. Ó, já vi aqui, Jundiaí, Escola Angelim. Uberlândia. Florianópolis. Curitiba, Turmalina. Joinville, Jardim Ciranda. Mogi das Cruzes, Escola Casa Buriti, né? São Lourenço, Girassol. Ribeirão Preto, lá da Escola João Guimarães Rosa. Nova Iguaçu, Colégio Recanto do Fazer. Francisco de Assis de São Paulo. Professor de São Paulo. Outra de São Paulo. São Lourenço também, Escola de Girassol. Sorocaba. Campinas Veredas. Veredas de novo. Três Corações, Escola Flor do Ipê, Ilha Bela, Jardim Sol da Terra, Girassol de novo de São Lourenço. Bom, várias escolas aqui, né? Jardim Primavera de Ubatuba, Escola Miró de Ribeirão. E por aí vai, né? Então, tá aqui acessível, né? Quem quiser dar uma olhada. Ó, tem até de Paraty, tem Miguelinho do Rio de Janeiro, Ubatuba, Escola Cacau lá de Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo também, Extrema, Minas Gerais, uau. Legal, então temos de vários estados aí, muito bom, da Bahia, Dendê da Serra. Muito bom estar com vocês aqui, gente, muito legal. Bom, então vamos seguir. Eu queria começar agora, ao invés de começar com um verso, né, muitas vezes a gente começa as reuniões, essas conversas com um verso, algum texto. E eu pensei, em vez de falar um verso, eu pensei de contar uma história, que tem a ver com o nosso tema, que é a história do almoço no inferno e no céu. Que é assim, olha, talvez algumas pessoas já conheçam. A pessoa morreu, né? E aí foi lá para o outro lado da vida e foi recebida por um anjo. E esse anjo falou para ele, olha, você pode escolher se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. Ele falou assim, eu posso olhar os dois como é que é para eu poder escolher com mais propriedade? Aí o anjo falou, pode, claro. Por onde você quer começar? Ele falou, deixa eu conhecer o inferno primeiro. Tá bom. Aí eles entraram no elevador e aí foram lá para o -5, né? Lá no quinto dos infernos. E aí chegaram lá, só que assim, era meio-dia e pouco, hora do almoço. Ele estava morrendo de fome. E ele foi descendo, né? Lá para o quinto dos infernos e foi sentindo aquele cheiro de comida, né? Que estava na hora do almoço. E ele, com muita fome, começou a salivar, um cheiro de comida gostosa. Ele falou, nossa, que gostoso, né? Estou chegando na hora certa aqui. Que delícia. Cheiro muito bom. Aí quando abriu, chegou lá no -5 e abriu o elevador, e ele viu, estavam as pessoas sentadas em volta de um caldeirão, com a comida, era um cozido assim, bem saboroso, bem cheiroso, e as pessoas em volta para comer. Ele falou, opa, né? Legal, cheguei bem aqui. Só que aí ele se surpreendeu muito, porque ele percebeu que as pessoas, apesar daquela comida cheirosa, todo mundo com fome, ninguém conseguia comer. Todo mundo olhando aquela comida com muita fome e todo mundo naquela agonia porque ninguém conseguia comer. E não conseguiam comer porque a colher para comer era uma colher muito grande, maior que o braço das pessoas. E a colher era amarrada assim aqui, né, no braço, de maneira que ele não tinha como articular aqui o braço. E a colher ia até lá, né, depois da mão dele, das pessoas. Então as pessoas pegavam a comida e não conseguia colocar na boca, né? E caía no chão, ninguém conseguia comer. Aí ele falou, aqui eu não gostei muito não. Deixa eu conhecer o céu agora, como é que é o céu, né? Aí tá bom, eles entraram de novo no elevador e subiram, foram lá para cima. Lá para a cobertura. Aí chegaram no céu, e antes de chegar, né, o elevador estava subindo, ele sentiu o mesmo cheiro, assim, aquele cheiro delicioso de comida. Ele falou, poxa, está na hora do almoço também no céu, né? E um cheiro muito bom. Ele falou, puxa, agora eu acho que eu vou conseguir comer finalmente, porque não vai ser igual no inferno, né? Quando chegou lá em cima, abriu a porta do elevador e ele, né, muita fome, salivando já, e quando ele olhou, a mesma cena, naquele caldeirão, com a mesma comida, um cozido lá, super cheiroso, as pessoas sentadas em volta, e da mesma forma como no inferno, as pessoas tinham essa colher muito comprida amarrada no braço. E também não conseguiam articular o braço. Ele falou, puxa vida, então o céu está igual ao inferno, né?
Só que tinha uma coisa diferente, que lá, apesar disso, apesar de tudo isso ser igual, lá no céu todo mundo conseguia comer, porque um dava na boca do outro, pegava no caldeirão e dava na boca do outro. Então todo mundo conseguia comer dessa maneira, né? Então essa história traz essa imagem que tem super a ver com a fraternidade, né? Que tem a ver com isso, com essa ajuda mútua, de nós ajudarmos uns aos outros e dessa maneira todo mundo consegue ter suas necessidades atendidas, né? Isso tem a ver com a essência assim, desse conceito da fraternidade. Bom, então isso é uma imagem de fraternidade, mas cada um de nós vive com uma imagem, né? Com o que a gente percebe sobre o que é fraternidade. Então, eu queria pedir para vocês, como assim, não dá para conversar, né? Porque no Zoom é com muita gente, então pensei de vocês interagirem com o chat mesmo. Então, se vocês podem escrever aqui no chat, quer ver? Eu vou escrever: fraternidade para mim é, para mim é, pontinhos. Então, não precisa escrever de novo fraternidade para mim, não. Só complementa, tá? Então, escrevam aí no chat o que é fraternidade para vocês. Só complementar a frase e mandar. Eu vou ler algumas aqui, tá? Não sei se eu consigo ler todas, mas algumas eu leio. Empatia. Estar junto. Pensamento coletivo. Consciência. Doar-se. Dividir. Doação. Acolhimento. Agir pensando no outro, abandonar o ego, agir com amor, orientação ativa para a necessidade do outro, Deus. O que mais? Alguém mais quer colocar? Consciência do todo da sociedade, altruísmo, colaboração, ver o outro, amor, interesse no outro. Legal, muita coisa bonita. Olhar-te e ver a mim, ação conjunta, nos enxergarmos como um só, membros de uma mesma família humana, fazer algo, fazer algo em prol do bem comum, uma das máximas expressões do ser humano, cuidar da necessidade do outro, sentir a necessidade do outro, reconhecer a divindade presente em todo ser e agir guiado por esse reconhecimento. Maravilha, muito, né, super legal. Então, assim, tudo isso, né, tem super a ver com fraternidade. E aí fica essa questão, né? É muito bonito, isso a gente fala sobre isso, escuta sobre isso nos aquece, mas e como é que a gente leva isso para a prática, né? Para a vida prática, para o dia a dia, né? Isso é claro, nós convivemos com muitas ações de fraternidade, de solidariedade no dia a dia, né? Não é que o mundo é só um caos, né? Tem muita coisa boa acontecendo também, mas de maneira geral a vida econômica ela é muito baseada na competição, né? No interesse próprio, na maximização do proveito próprio, né? E no estímulo à competição, né? Competição muito acirrada. Então, ou seja, são coisas diferentes disso que vocês escreveram aqui, do que a gente está falando, né? Então, como é que a gente consegue trazer isso tudo que a gente está falando e colocar em prática nessa situação, nesse ambiente que é muito competitivo e muito voltado para o interesse próprio, né? Essa é uma pergunta muito que eu acho que a gente tem que se fazer sempre, né? E nesse momento que a gente está vivendo agora, né, é um momento de muito pesar, né? Muitos problemas de saúde, também socialmente a gente não, né, nós estamos impedidos de nos encontrar com pessoas queridas. Problema econômico, né? Muita gente com muito aperto financeiro perdeu o emprego ou reduziu a remuneração, né? E várias situações difíceis, muito difíceis. Mas ao mesmo tempo é também uma oportunidade, né? Uma oportunidade que se apresenta de nós repensarmos nosso modelo, né? Como que a gente vive nesse planeta, né? Como que a gente pode passar a viver? O que a gente pode fazer de diferente, né? Então, aí surge essa oportunidade de a gente começar a colocar mais em prática isso que a gente está falando, que é tão bonito sobre a fraternidade, né? E eu acho assim que a hora é agora, sabe? A gente fala sobre isso, quem está envolvido, né? Quem está envolvido com a antroposofia, lidando com a antroposofia há muito tempo, né? A gente fala sobre isso há muito tempo, e não só no meio antroposófico, né? Em outros meios também. E sempre a gente, né, tem algumas tentativas de fazer coisas bonitas, a gente faz muita coisa bonita, mas sempre fica essa pergunta: puxa, como é que a gente precisava fazer mais, né? Então, eu acho que agora a gente tem uma grande oportunidade, onde muita gente com muita necessidade mesmo, necessidades mais prementes,
né? E isso que vocês falaram, eu tenho que começar a fazer, né? De pensarmos juntos em soluções, né? Ajudarmos uns aos outros e tudo mais. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Como levar essa fraternidade para a prática. E aí, para falar disso, eu quero trazer 3 momentos da minha biografia, tá? Quero, se vocês me permitirem, né? Falar de alguns momentos da minha biografia. Um momento foi o seguinte: de 95, né? 95, 96, eu morei na Inglaterra e fiz alguns cursos lá. Um dos cursos que eu fiz, um curso de alguns meses, foi um curso sobre trimembração social. E lá, nesse estudo de trimembração social, a gente fala muito da fraternidade na economia. Esse é um dos temas, né, principais. E imagina, então, eu fiquei lá, tinha aula segunda a sexta, todo de manhã e de tarde, alguns sábados. Então, estudamos profundamente esses assuntos ligados à trimembração social, à economia, à questão da fraternidade. E as pessoas, naquela época não tinha ainda, eu pelo menos não tinha e-mail, né? Então me correspondia por carta com as pessoas aqui no Brasil. E meus amigos, né, as pessoas com quem eu convivia, que eu conhecia, ficaram com muita expectativa. Poxa, o Beto vai voltar, né? Vai poder trazer algumas coisas algumas ideias, né? Algumas práticas. Então, quando eu cheguei de volta no Brasil, tinha muita expectativa e aí eu comecei a falar naquela época, né, em alguns lugares sobre trimembração social. Aí sempre vinha essa pergunta: bacana, mas como é que a gente põe isso na prática, né? E isso é uma grande dificuldade, porque não tem uma receita pronta, né? Então, eu acho que a gente cria uma expectativa: poxa, a gente estudou isso, agora a gente já sabe resolver o problema, né? Mas não tem, assim, a trimembração social, quando a gente fala da fraternidade na economia, nesse âmbito da antroposofia, não tem uma receita, uma solução mágica que a gente fala assim, faz isso, isso, isso que vai funcionar, né? É muito mais como que a gente percebe a realidade social, conhece, entende, compreende, e aí a gente, né, porque cada realidade é diferente, cada lugar é diferente. Então, a partir desse entendimento de uma outra maneira, com outro olhar, a gente pode fazer coisas que possam trazer mais fraternidade, por exemplo, né, no caso da economia, no ambiente da vida econômica. Bom, então isso foi uma situação na minha vida que me trouxe essa questão, né, como é que a gente leva isso para a prática. Mas antes disso, então vou voltar alguns anos, algumas vivências que eu tive, antes até de fazer esse curso, algumas vivências que eu tive que tinha essa expressão, tiveram essa expressão de fraternidade, né? Então, como eu falei, eu morei em Mirantão, no sul de Minas, em 1990 e 91, trabalhei como voluntário lá numa escolinha Waldorf, e é um distrito do município de Bocaina de Minas, um município bem pobre, e esse lugarejo tinha 500 e poucos habitantes naquela época que eu morei lá, era bem rural, né? A cidadezinha tinha poucas ruas, assim, poucas casas, a maioria morava em sítios, então era muita pobreza. E apesar de, claro, que lá também, né, as pessoas de maneira geral, como não só lá como em todo lugar, nós todos somos muito voltados para nós mesmos, né? Lá também assim, não é diferente, né? Mas lá eles mantinham uma prática, né, da tradição lá do lugar deles, que de tempos em tempos eles faziam um mutirão para ajudar uma família. Então tinham famílias, por exemplo, família que morava, sei lá, 8 pessoas na família e a casa só tinha 2 cômodos, tinha a sala e a cozinha, né? Então as pessoas dormiam na sala e quarto tudo junto, né? E a cozinha. E não tinha banheiro, então o banheiro era no quintal, né? Então você tinha algumas casas assim lá. E aí de vez em quando as pessoas pegavam um sábado, reuniam um monte de gente e aí faziam um mutirão para construir um banheiro para aquela casa, por exemplo. Ou construir uma casa nova para uma família que não tinha casa, né? Então isso para mim foi uma vivência prática de fraternidade, né? Que é essa coisa da ajuda mútua, as pessoas se reunirem e fazerem algo para outra pessoa sem pedir nada em troca para si, né? E logo depois, quando eu saí de Mirantão, morei lá em 90, 91, eu fui para Ribeirão Preto para trabalhar como administrador financeiro da escola João Guimarães Rosa. E lá na escola, então, em 92, tanto em 92 quanto em 93, né, tem uma pessoa que já faleceu da antroposofia na Holanda, o Lex Boss. Ele vinha para o Brasil algumas vezes e ele foi visitar a escola, tanto em 92 quanto em 93, e a primeira vez ele se hospedou na minha casa. Ele foi lá dar alguns cursos para a gente e ele ficou hospedado na minha casa em 92. E o assunto que nós pedimos para ele conversar com a gente lá na escola foi sobre a questão da remuneração, dos salários, né, na escola.
Então, ele falou bastante com a escola inteira, e como ele ficou na minha casa, eu também tive outras conversas com ele sobre esse assunto. Eu era jovem, eu tinha 26 anos, fiquei muito entusiasmado com aquilo tudo, e falei, vamos fazer isso aqui na escola. Então, formamos um grupo lá, eu com alguns professores da escola, e não foi fácil realmente, né? A ideia era, o que era a ideia? Era fazer com que a remuneração, com os salários, fossem de acordo com a necessidade de cada um. Né? Os salários hoje em dia, todos os professores têm o mesmo salário, né? Tem essa coisa da isonomia salarial, todo mundo tem o mesmo salário. Dependendo você pode ter diferenças por mais tempo de casa, por experiência, por formação, né? Mas não por necessidade. E aí nós fizemos esse exercício. No começo foi difícil, mas aos poucos, né, nós fomos conversando com todo mundo. Aos poucos as pessoas foram entendendo e aceitando, e isso levou alguns meses, e a gente finalmente implantou isso. Então lá foi assim que uma parte do salário era o que a lei determinava mesmo, mas uma outra parte do salário era de acordo com necessidades, e lá nós definimos algumas necessidades mais objetivas, que eram quem pagava o aluguel, ou o número de filhos, ou se a pessoa era arrimo de família. Então, nós pegamos essas três critérios para fazer a diferenciação salarial, né? Então, quem tinha mais necessidade nesses aspectos, recebia mais. Então, foi uma experiência também muito interessante, que também tem a ver com esse impulso da fraternidade, e que a gente fez e que deu certo, né? Depois, com o tempo, isso mudou mais para frente, depois que eu já tinha saído de lá, acabou mudando, voltou como era antes, mas o que, para mim, o que ficou, assim, que é possível fazer, né? É possível a gente fazer coisas a partir desse impulso da fraternidade, né? E tem outros exemplos pelo mundo, a gente vê CSAs, né? Essas comunidades que sustentam a agricultura e outras coisas, né? Economia solidária, essas moedas sociais, né? Então, tem vários movimentos no mundo voltados para isso. E aí, para a gente entrar mais na questão da economia, eu queria antes trazer uma visão um pouco mais ampla da trimembração social. Eu falei algumas vezes aqui essa expressão, né, trimembração social, não sei se todos são familiarizados, e não vou falar muito sobre isso, é só para trazer uma visão um pouco mais abrangente, para poder localizar a economia dentro dessa imagem maior da trimembração social, tá? Então, uma primeira coisa importante que bom, primeiro assim, o que é a trimembração social, né? A trimembração social é o seguinte: o Rudolf Steiner, que é o cara que criou a antroposofia, ele percebeu. Opa, tem o microfone aberto aí, gente. Então, ele percebeu que a vida social ela se dá em 3 âmbitos, né? A vida social é una, né? É uma coisa só. Não é que são 3 partes separadas. Não, é uma coisa só. Nós nos relacionamos uns com os outros e assim nós criamos a vida social, o mundo social, né? O mundo social é uma criação humana, né? A gente nasce nesse planeta, te encontra quando a gente nasce, a gente encontra um planeta já criado, né? Não fomos nós que criamos o planeta Terra, o mundo material, o mundo natural. Mas nós que criamos o mundo social. O mundo social é criado a partir das relações que nós fazemos uns com os outros, né? Então, o Steiner percebeu que esse mundo social que nós criamos, ele acontece em 3 âmbitos, né? Ele é uma coisa una, mas que acontece em 3 âmbitos. No âmbito espiritual cultural, né, que tem a ver com o desenvolvimento de habilidades e dons nossos, né? Capacidades. Um âmbito político-jurídico, que tem a ver com os acordos, né, com regular a nossa convivência. E o âmbito econômico, que tem a ver com atendimento de necessidades, né? Então, isso que ele trouxe como trimembração social, e ele percebeu que aqueles 3 lemas famosos da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, eles se aplicam cada um desses lemas a um desses âmbitos, né? Então, a liberdade cabe ao âmbito cultural, a igualdade ao âmbito político, jurídico, né, ao âmbito dos direitos, e a fraternidade ao âmbito econômico. Então, de maneira geral, é isso. E uma coisa importante para trazer aqui é o seguinte: então, que essa imagem, esse conceito da trimembração social, não é um modelo que o Steiner criou e que a gente vai colocar ele na realidade, vai aplicar, vou aplicar na minha escola, na minha instituição, na minha comunidade, na sociedade. Então, não é um modelo que a gente vai aplicar. É muito mais um arquétipo, né? É muito mais a gente perceber que leis regem esses âmbitos da vida social e como que nós podemos agir de acordo com essas leis para promover saúde no organismo social. Porque quando a gente faz algo
que vai de forma contrária a essas leis que regem, né, esses 3 âmbitos, nós levamos o contrário de saúde. A gente acaba trazendo adoecimento para a vida social, né? A nossa vida social hoje a gente percebe que tem muita coisa bonita, legal, mas está muito adoecido, né? Nosso mundo social que nós criamos está muito doente, né? Já de muito tempo, né? Nós temos em nós esse impulso de liberdade, esse impulso de igualdade e também esse impulso, por mais difícil de colocar em prática, nós também temos em nós esse impulso de fraternidade, né? Só que na prática o que a gente tem feito, a gente tem distorcido muito tudo isso, né? Então isso é importante trazer que não é então um modelo, é muito mais um arquétipo, a realidade social se dá assim de forma trimembrada. Então é muito mais como que a gente percebe isso, como é que a gente olha com esse olhar e percebe então o que é o mais adequado fazer para trazer saúde para esse organismo social. Mas o nosso modo de pensar, nós pensamos de uma forma muito assim, de caixinhas, né? Muito intelectual, de separar as coisas, de colocar em caixinhas. É isso que traz mais dificuldade para o nosso entendimento da realidade social, né? Então a gente tende a achar, então nós temos que separar em 3 coisas, né? O cultural, o jurídico, o econômico. Claro que são 3 áreas, são diferentes, né? Claro que tem coisas diferentes que são separadas mesmo, mas que compõem uma unidade, tá? Então isso é uma coisa que é importante de trazer. E aí, para falar um pouco de cada um deles, para depois a gente chegar na economia, então, como eu coloquei, né? Esse âmbito cultural ali deveria viver o impulso da liberdade, né? E esse âmbito cultural tem a ver com o desenvolvimento de dons e capacidades humanas. E tem a ver com o indivíduo, né? Com o indivíduo trazer seu impulso espiritual para a Terra, né? Então, é muito mais assim, de como que a gente cria um espaço de liberdade para o indivíduo poder se desenvolver e se expressar livremente, né? Então, quanto a gente pode fazer essa pergunta, até provocativa, né? Assim, o quanto eu, no meu dia a dia, tenho criado espaço de liberdade para os outros indivíduos poderem se desenvolver livremente e se expressarem livremente, trazerem quem eles são de verdade, né? Então, isso tem a ver com esse impulso da liberdade na esfera cultural, né? Então, todos nós nascemos com, né, segundo o ponto de vista da antroposofia, todos nós nascemos com um impulso espiritual para realizar aqui na vida, na Terra. Então, essa liberdade tem a ver com isso, dar um espaço, criar espaços de liberdade e instituições culturais livres, onde o indivíduo possa desenvolver esses dons e capacidades que ele traz e possa expressar esse seu impulso espiritual na Terra, né? Então tem muito a imagem que, né, ligada a isso é o indivíduo deve brilhar, né? O indivíduo deve brilhar, deve se expressar o que ele traz para, né, para a vida, né? Então é isso, o indivíduo deve brilhar. E tem até aquela música do Caetano que ele fala: gente é para brilhar e não para morrer de fome, né? Então tem super a ver com isso. E quanto mais espaço de liberdade existe na vida social para os indivíduos, né, nessa vida cultural, mais riqueza e diversidade cultural. A gente se desenvolve mais, então isso aumenta a riqueza e a diversidade cultural, né? Então traz saúde para a vida social como um todo, tá? A partir desse aspecto da vida cultural e espiritual. Então, e na vida político-jurídica, né, que é a esfera dos direitos, né, dos acordos, ali onde deve, segundo Stein, é mais saudável que haja igualdade, né? Então, a esfera, assim, lá na esfera cultural espiritual, ela tem a ver com isso. Nós somos seres espirituais que ansiamos por nos desenvolver. Nós trazemos dons e capacidades e temos esse anseio de desenvolvimento. A vida de direitos, ela tem a ver, ela é necessária na vida social porque na nossa convivência uns com os outros, nós precisamos regular essa nossa convivência. Se a gente não regula, vira um caos, né? Então, imagina o trânsito. Se não existissem semáforos, o semáforo o que é? Quando está vermelho, você para o carro. Quando está verde, você avança com o seu carro. E a outra rua transversal é o contrário, né? Então, uns vão, outros param e vice-versa. Isso é uma regra, né? Uma lei que a gente cria, nós criamos, nós seres humanos criamos, né? Nós criamos essa regra, essa lei, para regular a nossa convivência. Se a gente não faz isso, o trânsito fica um caos. E não é só o trânsito. Esse próprio encontro, nós combinamos uma data, um horário, no Zoom, tem um link. Então, tem coisas que nós precisamos combinar para regular a nossa convivência. Isso tem a ver com essa esfera dos direitos, né, político-jurídica. Como que nós regulamos entre nós para regular nossa convivência. Beto, E aqui, Beto, travou só um pouquinho. Volta um pouco, por favor.
Qual foi a última coisa que você ouviu? Quando você estava falando, é a última frase que você falou, Ixi, eu não lembro qual foi. dizendo que precisa para a convivência, né? Os acordos. Tá. Mas acho que todo Tá, mundo então, pegou a ideia, já pode seguir. tá bom. Não, então, vou voltar aqui para os acordos. Então, nessa vida política e jurídica, a vida dos direitos, tem a ver com isso, os acordos que nós fazemos entre nós, né? Nos grupos onde nós estamos. Então, por exemplo, numa escola, vamos imaginar o seguinte, os professores do fundamental, do ensino fundamental, eles precisam definir como é que vai ser, como é que serão as aulas, por exemplo, vamos imaginar aqui, como é que serão as aulas online, né? Então, eles precisam combinar entre eles isso, né? Como é que vai ser, qual a plataforma que vai ser usada para que seja uma coisa só, vai ser trabalho que os alunos vão fazer, como é que vai funcionar isso? Então, precisa fazer acordos. E esses acordos, eles são mais duradouros quanto mais forem feitos em pé de igualdade, com as pessoas que participam, né, que estão lidando com essa situação. Né? Então, não é que tem que reunir a escola inteira para decidir qualquer coisa. As pessoas que estão ligadas àquela situação, elas se reúnem para tomar uma decisão em conjunto e precisam fazer um acordo. Então, aqui, o ideal é que viva esse princípio da igualdade, né? De considerar todas as vozes, né? As regras que nós vamos criar, os acordos, eles são mais duradouros quanto mais as pessoas que fazem, que criam esse acordo estão em pé de igualdade na definição desse acordo. Então, isso tem a ver com essa questão, né, da igualdade nessa esfera. Então, assim, lá no espiritual cultural, tinha a ver com o indivíduo brilhar. Aqui, no político jurídico, tem a ver com o acordo que a gente faz entre um grupo. Então, aqui a imagem tem a ver com a imagem do grupo regulando sua convivência, fazendo acordos. Tá? E se a gente faz isso em pé de igualdade, a tendência é que há harmonia na nossa convivência. Quanto mais a gente faz, nós conseguirmos criar acordos, acordos em que saiam do que vive em cada um desse grupo como sentimento de justiça. Né? Então, o que cada um acha que é justo nessa situação? E, igualmente, as pessoas se colocam, então nós vamos, né, a tendência é de conseguir criar acordos que tragam mais harmonia para a nossa convivência. Isso também traz saúde para a vida social. E na esfera econômica, que tem esse lema da fraternidade, né? Então, a economia, por que existe a economia? Né? Assim, nós nascemos aqui nesse planeta e precisamos consumir produtos, bens materiais, para a gente sobreviver. Então, a gente vai morrer de fome, de frio e de, né, outros fatores. Então, é necessário que a gente produza bens materiais, que esses bens sejam transportados, comercializados, para que a gente possa, né, que nós possamos consumi-los. Então, isso é a vida econômica, né? Produção, comercialização e consumo de bens. Então, a vida econômica ela nasce como uma necessidade de sobrevivência na Terra, né? E então, se lá no cultural a gente falou do indivíduo, no político jurídico a gente falou do grupo, no econômico a gente fala aqui do todo, né? O Steiner falava que a Terra inteira é um organismo econômico vivo, único, né? E hoje a gente vive, né, já de muitos anos para cá, essa globalização econômica, e a gente percebe, na economia nós estamos muito interconectados com o mundo inteiro, né? Imagina o seguinte, vamos imaginar o seguinte, vamos dizer que daqui 10 meses eu vou comprar uma blusa de lã para o inverno do ano que vem. Eu nem sei o que vou comprar ainda, tá? Não sei disso, mas vamos dizer que daqui a 10 meses eu falo, poxa, vai fazer frio e eu estou sem blusa, eu vou comprar uma blusa nova de lã para mim. Vou numa loja em São Paulo comprar, por exemplo. Tá? Pode ser que neste momento agora que a gente está conversando, pode ser que alguém em algum lugar do mundo, sei lá, na Ásia, em algum lugar no mundo, esteja tosquiando uma ovelha, que depois vai mandar para alguém em outro lugar do mundo, outra pessoa que a gente nem sabe quem é, em outro país muito distante também que a gente nem imagina. Essa outra pessoa vai pegar essa lã, vai fiar, vai mandar para outra que vai tecer. E um dia chega numa loja em São Paulo e eu vou lá, daqui a 10 meses e compro. Né? Então, o que a gente consome, no que a gente consome, né, o que a gente consome, ele é produto, tudo que a gente consome para sobreviver é fruto do produto do trabalho de muita gente do mundo inteiro. Nós estamos conectados com o mundo inteiro na economia. Então, a imagem para a economia é o todo. A gente sempre olha para o todo. E alguém, naquela pergunta lá, né, naquela frase que eu coloquei no começo, fraternidade para mim algumas pessoas falaram isso, né, olhar para o todo. Né? Então, a economia tem a ver com isso. Então, a gente olhar para o todo,
Então, tem a ver com, assim, de nós, a palavra-chave aqui é corresponsabilidade, né? Nós nos sentirmos corresponsáveis pela sobrevivência de todos, de toda a humanidade e do planeta, né? E se nós fizermos isso de forma fraterna, a gente vai trazer a tão falada, badalada, né, sustentabilidade para a vida, né? Para a vida do planeta como um todo, não só a vida humana, mas a vida do planeta como um todo. Então, a sustentabilidade da vida no planeta depende desse impulso da fraternidade na economia, que tem a ver com esse olhar para o todo e esse sentimento de corresponsabilidade. Tá? Então, alguém também falou lá da questão de nos sentirmos como irmãos de todos, né? E a palavra fraternidade tem a ver com, né? Tem a ver também com irmandade, né? Então, é exatamente isso. O quanto nós conseguimos nos sentir da mesma família humana, como membros de uma família humana. E todos são nossos irmãos e nossas irmãs, né? Assim como na nossa família a gente procura prover os recursos necessários para a sobrevivência adequada de todos, imagine se a gente tivesse esse mesmo impulso considerando a humanidade inteira como nossa família, né? Então, isso tem a ver com fraternidade. E é claro que, né, falando assim é bonito, mas a gente vê que é algo que está muito distante ainda, que a gente está tateando. Nós temos feito algumas coisas, mas tem muito por fazer ainda aqui, né? E como eu estava falando antes, né, e esse momento eu acho que pode ser uma grande oportunidade de a gente dar algum impulso maior nesse sentido, né? Tá, então, isso eu queria trazer, essa visão geral assim da trimembração como base, para a gente entrar agora mais na questão da economia, né? E a economia é uma coisa muito complexa, né? A economia mundial tem muita complexidade. É muito difícil a gente abarcar com a nossa consciência, né? Na verdade, assim, a economia, se a gente olhar, isso que eu falei dessa interdependência que existe na economia no mundo, nós percebemos que, de uma certa maneira, a economia já funciona com base na fraternidade, né? Porque o que eu faço, meu trabalho, é voltado para atender necessidades de outras pessoas. E eu atendo as minhas necessidades consumindo produtos que foram produzidos por outras pessoas. Então, na prática, nós trabalhamos uns para os outros já na vida econômica do mundo de hoje, né? Só que o que acontece, o que o Steiner falava era o seguinte, que a economia, ela exige a fraternidade para que ela se desenvolva melhor, para que ela funcione melhor, nesse objetivo de atender a necessidade de todo mundo. Só que a nossa consciência não alcançou isso ainda. Então, nós atuamos dessa maneira, trabalhamos uns para os outros, mas na nossa consciência, nós ainda estamos voltados muito para maximizar o nosso proveito próprio, né? Esse impulso do egoísmo, né? E, então, claro, porque a gente precisa sobreviver também, né? Então, a gente tem que correr atrás da nossa sobrevivência. E a gente fica muito voltado para isso. Apesar de trabalhar para o outro, a gente está voltado para suprir as nossas próprias necessidades, né? Para maximizar o nosso proveito próprio. Mas, então, assim, compreender a economia nessa complexidade enorme hoje realmente é difícil. A gente precisa começar a fazer isso, né? Claro que não é hoje que a gente vai fazer isso, porque não dá tempo, mas, assim, a gente precisa começar, pelo menos alguns aspectos nós vamos olhar hoje, estamos olhando já, né? São importantes para a gente começar a olhar para a economia de uma outra maneira. Porque a economia, ela funciona como um ser autônomo, que tem vida própria, né? Um ser selvagem, que traz muitos danos para a vida social, né? Essa economia predatória, competitiva, que está destruindo o planeta, né? E está causando muita miséria no mundo. O Steiner dizia que, quando o Steiner falou do dinheiro, ele falou isso, que o dinheiro precisa ser domesticado. Assim como se a gente tem um animal selvagem, que a gente quer ter proximidade, né, e trabalhar com ele, a gente precisa domesticar. Ele fala também que o dinheiro, solto como ele está hoje no mundo, ele é selvagem. Nós precisamos domesticar o dinheiro para fazer bom uso dele, para que ele funcione como elemento importante no desenvolvimento saudável da vida econômica e da vida social, né? Então, muitos passos que a gente precisa ainda dar nessa direção, né? Então, essa é a pergunta, né? Como trazer essa fraternidade para essa economia super competitiva que a gente tem hoje? E o Steiner tem uma frase, a gente está fazendo um grupo de estudos com a Três Fontes, né, nas quartas-feiras à noite. Depois, até se alguém quiser entrar no grupo, a Mariana, depois, no final, vai colocar de novo aquele slide que ela colocou no começo, e lá tem o telefone da Casa Três Fontes. Se alguém quiser participar do grupo de estudo, o grupo de estudo chama Antroposofia e Questão Social. A gente está lendo um livro do Steiner que chama Economia e Sociedade. E, então, vocês podem, quartas-feiras, às 6h30, às 8 da noite, e se alguém quiser entrar, tem que entrar na próxima quarta-feira, porque depois não vai poder entrar mais, porque já está terminando o primeiro capítulo, tá? Mas por que eu estou falando desse grupo de estudo? Porque eu queria trazer uma frase
que está nesse livro que a gente está lendo, esse livro Economia e Sociedade, que o Steiner fala assim: quem quer atuar na vida deve primeiro compreendê-la. Então, se a gente quer atuar de uma forma fraterna na economia, é importante a gente entender um pouco do como é que, né, a economia funciona. Então, vou falar trazer alguns elementos aqui para a gente, né? Começando a falar do dinheiro. Então, o dinheiro é muito interessante. Tem muita gente que fala assim: eu trabalho para ganhar dinheiro, né? E eu vivo com dinheiro. Por que você trabalha para ganhar dinheiro? Porque eu vivo com dinheiro. Eu preciso do dinheiro para viver. Só que, de verdade, a gente não vive com, né, com dinheiro. A gente vive com os produtos que a gente pode comprar com dinheiro, se o dinheiro for aceito na troca por esses produtos, né? Se eu tiver muito dinheiro, mas não tiver produto suficiente para eu consumir, vamos dizer que a gente está numa escassez tremenda, não tem escassez de alimentos. Eu posso estar bilhões de dólares, e se não tiver alimento para eu comer, eu vou morrer de fome, né? O dinheiro em si não vai resolver o problema. Então, a gente não vive do dinheiro, a gente vive com produtos que outras pessoas produzem, né? Então, o dinheiro, ele é um meio de troca, né? Isso é óbvio, né? A gente usa o dinheiro para trocar por produtos que nós precisamos consumir, né? E para ali realmente alguma coisa, né? Então, esse dinheiro ele representa um valor econômico. Beto, acho que agora Travou? acho que travou um pouquinho. Você falou que É, o dinheiro é um meio de troca. E para? tá, então, o dinheiro é um meio de troca. Então, para eu usar o dinheiro para trocar por alguma coisa que eu preciso consumir, para um produto, vamos dizer, eu vou comprar uma maçã para eu comer. Eu só consigo fazer isso porque se a pessoa que tem a maçã reconhecer o valor que esse dinheiro tem, né? Se ele confiar, não, esse dinheiro realmente, se eu pegar esse dinheiro na mão em troca dessa maçã, com esse dinheiro eu vou poder comprar outra coisa, porque outras pessoas também vão confiar nesse valor que está impresso nesse papel, né? Então, o dinheiro ele representa um valor econômico e é usado como meio de troca. Ele é um direito econômico. E com o dinheiro na mão eu tenho direito de fazer uso dele para trocar por alguma coisa, né, no processo econômico. Então, o dinheiro representa um valor econômico. E o Steiner fala o seguinte, tem um livro, 14 conferências que o Steiner deu sobre economia, que no Brasil foi publicado com o nome de Economia Viva. E lá o Steiner fala bastante sobre economia, bem interessante. E lá ele traz essa imagem de que como que o valor é criado na economia, né? Como é que o valor econômico é criado? Ele fala que o valor econômico é criado de duas maneiras. Uma maneira é quando a gente aplica o trabalho na natureza, já vou explicar um pouco mais, e outra maneira é quando a gente aplica nosso espírito, nossa inteligência, nossa criatividade ao trabalho. Então, por exemplo, eu moro aqui num sítio, né, aqui em Campinas, do lado da Escola Veredas, é um sítio, e o bairro aqui onde eu moro, assim, a parte onde tem casas, prédios e lojas, andando até lá deve dar meia hora, 40 minutos, mais ou menos. E aqui no meu quintal tem 4 mangueiras, né? Então tem muita manga, né? No final do ano fica cheio de manga aqui em casa. Então vamos dizer que eu tenho essas mangas, quer dizer, vamos dizer, eu não tenho realmente, eu tenho essas mangas aqui em casa e eu falo, poxa, então eu posso trocar essas mangas por alguma coisa. Então eu vou no bairro ali, no centrinho do bairro aqui, levar essas mangas e vamos dizer que lá tem alguém que produz cadeira, tá? Então vamos imaginar que, não sei se a Camille mora aqui perto, vamos dizer que a Camille mora aqui no bairro, que chama Jardim Miriam, e aí vamos dizer que ela produz cadeira. E aí eu vou pegar as mangas, então eu vou colher as mangas. Quer dizer, as mangas, vamos dizer que a Camille quer comer manga, tá? Só que ela não tem manga na casa dela. Se as mangas ficarem no pé da minha mangueira aqui em casa e ninguém colher, ela vai apodrecer, vai cair e nós não vamos consumi-la, né? Ela não vai entrar no processo econômico. Mas se eu colho as mangas e levo até o centrinho do bairro ali, né? Então vamos dizer, imagina o seguinte, vamos dizer que não existe nenhum transporte com roda ainda. Então eu colho as mangas e vou levar, coloco numa sacola e na minha sacola cabem 40 mangas. Aí eu colho as mangas, são aquelas mangas grandes, né, manga tome. Então eu colho as mangas, coloco na sacola e vou 40 minutos andando até o bairro ali. E vou lá e troco então. A Camille quer manga e ela produz cadeira, eu troco manga por cadeira. Ou vamos dizer que já tenha dinheiro, ela me dá dinheiro, né, eu vendo para alguém que vou lá na casa dela e compro a cadeira, né? Então eu troco o meu dinheiro, troco a manga por uma cadeira ou por dinheiro. Então nesse momento, o que eu fiz? Eu peguei um produto da natureza, a manga. Se eu não tivesse pego, essa manga se perderia, né?
Então, eu adicionei meu trabalho a um produto da natureza. Eu fui lá e colhi a manga e transportei. Eu coloquei meu trabalho em cima disso. E quando eu faço isso, eu crio valor na economia. E levo na casa da Camila. E ela falou, opa, isso tem valor para mim. Para isso, com 40 mangas, eu troco por uma cadeira. Né? Então, ao aplicar meu trabalho na natureza, eu criei valor na economia. Né? E aí, legal, eu levei 40 mangas numa sacola, entreguei na casa dela. E aí, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a Mariana, ela produz sapatos. É sapateira, ela produz sapatos. E aí, ela precisa trocar os sapatos dela por manga, por cadeira e por outras coisas. Só que ela teve uma ideia. Ela falou, puxa, tem gente que, assim como o Beto, outras pessoas precisam transportar seus produtos. E leva muito tempo do jeito que eles estão fazendo hoje e não dá para carregar muita coisa. Então, ela teve a ideia de inventar uma carroça. Então, ela inventou uma carroça, falou, as pessoas têm cavalo, elas podem, né, podem puxar a carroça. E inventou a carroça. Isso vai favorecer as pessoas que precisam transportar seus produtos. Só que para ela teve essa ideia brilhante da carroça, mas para ela construir a carroça, se a carroça possa ser usada, ela precisou dedicar 2 meses do trabalho dela. E ela não pôde fazer sapato nesse período. Como é que ela vai sobreviver, então, se ela não tem sapato para trocar por nada? Né? Então, ela precisa que as outras pessoas emprestem ou dinheiro ou produtos para ela poder sobreviver nesses 2 meses enquanto ela está criando essa carroça. Então, vamos dizer que eu prestei um monte de manga para ela me pagar depois com juros. Ela vai me pagar depois, né? Fui dando manga para ela, depois quando ela começar a poder trabalhar de novo, produzir de novo, ela vai me devolver o equivalente àquelas mangas com um pouco de juros com os sapatos que ela produz, por exemplo. Né? E aí, então ela ficou 2 meses criando, e assim como eu prestei manga, outras pessoas emprestaram outras coisas para ela. E aí a carroça ficou pronta. Quando a carroça ficou pronta, o que aconteceu? Eu pude carregar, em vez de 40 mangas, eu posso carregar agora 200 mangas. E em vez de ser 40 minutos, eu vou levar 15 minutos para fazer isso. Então, isso aumentou muito a produtividade desse processo econômico. Percebe? Então, isso adicionou valor também à economia. Porque o tempo que eu levava para levar 40 mangas para o bairro, nesse mesmo tempo agora eu posso levar muito mais. Posso levar, se eu levo 200 mangas na metade do tempo, eu posso... Então, aumentou em 10 vezes o trabalho. Ela organizou o trabalho de tal maneira que aumentou a produtividade da economia. Travou de novo aí, Mariana? Não? Bom, então ela aplicou... Tinha travado um pouquinho, mas deu para seguir. Tá. Então ela aplicou o espírito dela, né, a inteligência dela, a criatividade dela, para organizar o trabalho, né, criou uma coisa nova, uma invenção, que organizou melhor o trabalho e ganhou, otimizou, aumentou a produtividade. Então também adicionou valor à economia. Então, por um lado, o trabalho aplicado à natureza e, do outro lado, o espírito aplicado ao trabalho. São 2 coisas que geram valor na economia. Né? Bom, e aí, legal, a Mariana fez essa carroça, aí todo mundo que começou... Não, aí com a carroça feita, eu comecei a carregar muito mais manga, aí eu falei, opa, legal, então estou tendo um excedente, né? Eu tenho um excedente, estou produzindo muito mais, eu posso trocar por mais coisas agora. Só que aí uma parte disso eu tenho que pagar para a Mariana, que inventou a carroça, né? E que eu usei a carroça dela, ela prestou um serviço para mim. Né? Então eu pago pelo uso, e com isso ela começa a receber isso, fruto da invenção dela, e ela paga o que ela recebeu de emprestado dos outros, e ainda consegue ter o suficiente para ela sobreviver. Né? E aí, legal. E aí a gente percebe o seguinte, puxa, então uma pessoa criativa, ela consegue, se a gente pensar de forma só meramente econômica, tá? Puramente econômica, pensando assim, como é que a gente pode melhorar a produção de bens para que todo mundo possa ter suas necessidades satisfeitas no planeta, né? Vamos dizer que nessa situação que eu estou contando, vamos dizer que é uma situação ainda muito precária. Então, a gente percebeu, puxa, uma pessoa aplicou a criatividade dela ao trabalho, isso otimizou. Então, se mais pessoas se desenvolverem seus dons, suas capacidades, suas habilidades, e se tornarem também criativas assim, e inventarem outras coisas, né? Isso pode ser muito produtivo para a própria economia. A Camille, que faz cadeira, puxa, ela é uma pessoa que ela tem o dom para ensinar os outros. Ela pode ajudar a estimular o desenvolvimento de capacidades humanas, para essas pessoas serem mais criativas e terem novas ideias interessantes, inovarem, né? Então, a gente pode, como comunidade, a gente pode falar assim, puxa, então realmente seria legal que essa pessoa, a Camille, pudesse se dedicar a ensinar as pessoas, a educar. Mas ela não vai poder produzir cadeira, então.
que ela vai ter para trocar na economia para ela poder sobreviver? Então, nós, como comunidade, precisamos liberá-la do processo econômico. Ela precisa estar livre do processo econômico para ela poder ensinar, né? Então, um professor, um artista, são pessoas que estão liberadas do processo econômico, de produção econômica de bens, de materiais, né, para poder fazer a atividade que eles fazem. Mas, poxa, ela vai estar liberada disso, o que ela vai ter para trocar para ela se alimentar? Então, a gente precisa prover as necessidades que ela tem, para ela poder ficar livre disso e poder atuar da melhor maneira possível como educadora, né? Então, o que aconteceu nessa história toda que eu trouxe para vocês, né? Aqui, com essa história, é uma ilustração que mostra o que o Steiner fala dos 3 tipos do dinheiro. O Steiner fala que o dinheiro tem 3 tipos, tem 3 funcionalidades, vamos dizer assim. O dinheiro pode ser usado de 3 maneiras diferentes. Um é o dinheiro de troca, quando eu troco a minha manga por uma cadeira. Outro é o dinheiro de empréstimo, quando eu empresto as mangas para a Mariana poder produzir a carroça, por exemplo. E outro é o dinheiro de doação, que é quando eu dou mangas para a Camille poder se liberar do processo produtivo para ela poder virar professora, né? Então, a gente usa o dinheiro dessas 3 maneiras. Eu posso trocar o dinheiro por algo, né, quando eu compro algum bem material. Eu posso emprestar ou tomar emprestado, né, tem a ver com dinheiro de investimento, de empréstimo. E eu posso doar para alguém que atua nessa esfera cultural, de desenvolvimento, né, pedagógico, para ela poder estar livre desse processo para poder atuar a favor do desenvolvimento das habilidades humanas, né? Então, esse é o dinheiro de troca, de empréstimo e de doação. Então, a gente pode dizer, de uma certa maneira, que o dinheiro nasce na troca, cresce no empréstimo e morre na doação, né? E a doação, do ponto de vista econômico, a gente está falando, né? Então, do ponto de vista da economia, quando eu dou alguma coisa, o dinheiro ele morreu, porque aquele dinheiro não vai produzir nada economicamente naquela hora, né? Quando eu compro uma cadeira, se eu dou um dinheiro para uma cadeira, o que eu estou falando para a pessoa que eu estou dando esse dinheiro? Estou falando, olha, você tem agora dinheiro para você poder sobreviver e nesse tempo você produzir outra cadeira, né? Então, eu estou estimulando o processo econômico. Quando eu dou dinheiro, dou algo para um professor da aula, eu estou liberando ele do processo econômico. Então, ele não vai produzir um bem material no processo econômico. Então, do ponto de vista do processo econômico, o dinheiro morre ali, né? Isso que a gente está chamando de doação. E aí, agora, vamos trazer tudo isso para a situação da escola, tá? Então, na escola, a escola vive das suas mensalidades, a gente podia dizer assim. Então, os pais pagam a mensalidade para suprir as necessidades que a escola tem para as suas despesas, né? Mas esse dinheiro que a gente dá para a escola, ele é um dinheiro de doação, nesse sentido econômico, como eu falei para vocês, né? Então, a gente paga uma mensalidade, mas, no fundo, o dinheiro que a gente está dando, a gente está doando um dinheiro, é uma doação compulsória, vamos dizer assim, né? Todo mês eu pago aquele valor. Então, eu não compro a educação, né? O dinheiro que eu pago da mensalidade, eu não estou comprando a educação do meu filho. A educação não é uma mercadoria, né? Não é algo que a gente compra e vende. Quando eu dou o dinheiro para a escola, olha só, se eu dou dinheiro para uma cadeira, eu saio na mão com uma cadeira, algo concreto. Quando eu pago a mensalidade da escola, eu não saio nada na minha mão, não tem nada de concreto. O resultado do dinheiro que eu dou para a escola é totalmente imprevisível. Nós não temos como prever. Eu não posso falar assim, eu vou dar dinheiro para a escola e meu filho está no jardim de infância, eu vou dar dinheiro para a escola a vida inteira, porque meu filho vai virar um médico, vai virar um engenheiro. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, né? Totalmente imprevisível. Então, oi? Bom, então é isso. Então, o dinheiro que a gente dá para a escola, a gente não recebe nada concreto de volta e o resultado é totalmente imprevisível. É o desenvolvimento do ser humano que a gente não sabe como é que vai se dar, né? Não é algo palpável, concreto. Então, agora eu queria juntar algumas coisas que a gente falou, né? Essa coisa da corresponsabilidade pela sobrevivência, né, que tem a ver com a questão da economia, e com isso que a gente está falando da escola, né? Então, se a gente olhar os membros de uma comunidade escolar, né, isso significa o quê? Mães, pais, professoras, professores, todo o pessoal administrativo, né, os colaboradores todos da escola. A gente pode até ampliar, né, a comunidade do entorno, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode olhar assim, que todos nós somos corresponsáveis pela sobrevivência e sustentabilidade da escola.
né, da escola e dessas famílias todas que compõem, todas essas pessoas que eu falei, né? Nós podemos nos sentir corresponsáveis, né? Isso tem a ver com esse impulso da fraternidade na economia. Então, quando eu pago algo para a escola, eu estou dando minha contribuição nessa corresponsabilidade, né? Eu estou falando o seguinte, olha, eu acho que essa escola é boa, é importante que ela exista, não só para o meu filho, mas para a educação das crianças aqui dessa comunidade, aqui no entorno. Então, eu me sinto corresponsável pela existência dessa escola. Então, eu vou contribuir com aquilo que eu acho que eu posso. Aquilo que eu tenho condição de contribuir, eu vou contribuir porque eu quero que essa escola exista, né? Isso hoje em dia se dá na forma de mensalidade, que é igual para todo, né? Normalmente se faz de uma forma igual. O princípio da igualdade aqui, não da fraternidade. Mas não precisaria ser assim, né? A gente pode ter um movimento de fazer. Então, cada um doa aquilo que dá para a escola, aquilo que consegue, porque estamos todos imbuídos desse espírito fraterno, de irmandade, que queremos ser corresponsáveis para que a escola se sustente e seja sustentável financeiramente. E também podemos ampliar esse olhar, não só para a escola, como os professores, as professoras, os funcionários, os colaboradores, colaboradoras, as famílias, né? Então, é isso. Então, assim, isso tem a ver com sentar... Então, esse passo para a fraternidade, né, que não é tão simples, né, mas tem a ver com isso. A gente, acho que agora, nesse momento, a gente está tendo mais oportunidade, estamos sendo chamados, no fundo, eu acho que isso é um chamado para a gente dar esse passo, né? Que tem a ver com isso, sentarmos juntos e juntos olharmos para as nossas necessidades e possibilidades, né? De cada um e do todo. Né? Sair do meu próprio umbigo, sair do olhar para a minha própria necessidade, daquilo que eu preciso. Claro que aquilo que eu preciso é importante também para o grupo saber, e eu tenho que sair daqui e olhar para a necessidade de todos os outros também, formar uma imagem do todo, né? E aí, dessa maneira, a gente consegue esse impulso para ajuda mútua, para a fraternidade, né? Então, se eu vou para uma conversa na escola e eu vou chegar na escola e falar assim, gente, eu estou apertado de dinheiro agora e a escola precisa me dar um desconto, né? Ok, isso é legítimo, porque eu realmente preciso. Mas se eu só olho para mim, eu não vejo a necessidade dos outros, né? Eu não consigo, eu não me coloco como corresponsável com o todo, né? Agora, se eu trago isso que é legítimo para mim e escuto com atenção, interesse, aquilo que também é legítimo para todos os outros e para a própria escola, todos os outros significa o quê? Todas as famílias, incluindo de professores, né? Colaboradores e tal. Então, se a gente olha para isso como grupo, e aí eu acho que a gente cria um ambiente propício para a gente sair de nós próprios, para darmos esse passo para a ajuda mútua e para a fraternidade, né? Então, esse é o passo que eu acho que sinto que está premente para a gente dar, né? Agora, o que nos impede de fazer isso, né? Porque não é só falar, legal, então vamos fazer, né? O que nos impede é o medo de a gente não sobreviver, né? A gente tem, claro, a gente nasce, como a gente falou desde o começo, a gente tem necessidade de sobrevivência, né? Precisamos consumir bens materiais para sobreviver. E a gente, então, né, vive nesse paradigma da escassez, né? Então, assim, eu preciso acumular, porque eu preciso consumir os bens agora para eu estar vivo, mas eu preciso acumular para garantir que no futuro eu também esteja sobrevivendo bem, né? Então, isso nos leva, esse olhar só para nossas próprias necessidades, esse egoísmo, esse paradigma da escassez, nos leva a acumular cada vez mais e não olhar para os outros, né? Então, a gente tem que mudar isso. Se a gente olha para os outros, a gente pode mudar isso da escassez para o paradigma da suficiência, né? De olhar no que é suficiente para mim e o que eu posso ajudar também para aquilo que é suficiente para o outro, né? Então, a gente precisa sair desse paradigma da escassez para a suficiência. Mas a gente está na escassez pelo medo de não sobreviver, é um medo legítimo, né? Nós vivemos num mundo que a gente precisa sobreviver, né? Então, o que a gente pode fazer para superar esse medo? Então, isso é a minha opinião, assim, acho que para superar esse medo, para sair desse lugar de só olhar para a gente precisa realmente sentar juntos com os outros e olhar para cada um e para o todo, né? E buscar soluções conjuntas. Criar esse espírito de ajuda mútua, de fraternidade, e aí juntos encontrarmos soluções que atendam às necessidades de todos nós, né? Então, eu acho que é isso que isso que nos ajuda a sair desse medo e conseguir dar esse passo, né? E aí, gente, eu queria trazer aqui, a partir de tudo isso que eu falei até agora, alguns exemplos de coisas muito bonitas que já estão acontecendo em algumas escolas, né? Como eu falei no começo, eu tenho ajudado algumas escolas e eu tenho visto coisas muito bonitas acontecendo e surgindo. Então, por exemplo, tem algumas escolas estão fazendo o que a gente está chamando de rodas fraternas,
né, que é isso, reunir as pessoas. Tem escola pequena que fez isso com a escola inteira, né, uma escola que é muito pequena. Escolas maiores, algumas escolas maiores, estão fazendo nas salas. Cada sala, cada turma faz uma reunião desse tipo, né, que são rodas fraternas, onde todo mundo coloca suas necessidades e suas possibilidades, e a gente forma essa imagem de cada um e do todo, né? E aí faz um exercício do ponto de equilíbrio, né? De buscar, cada um buscar com o que eu posso contribuir com a necessidade que surge nesse grupo, a partir das minhas possibilidades, mas que não seja algo que é muito fácil de eu dar, mas também que não seja algo que seja um sacrifício muito grande da minha parte. Então, cada um buscar um ponto de equilíbrio dentro de si daquilo que eu posso, com que eu posso contribuir, né? Isso todos, não só famílias, mães e pais de alunos da escola, como também professores, colaboradores, né? Todo mundo. Então, é um movimento muito bonito que está acontecendo em algumas escolas. Eu sei de algumas escolas que já fizeram, algumas estão fazendo, algumas vão começar, estão para começar, algumas já fizeram, e resultados muito bonitos. E a gente sempre se surpreende positivamente. A gente fala, pô, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que as pessoas não vão se aproveitar e falar que precisam de ajuda e não precisam tanto? Mas a gente sempre, quer dizer, sempre não sei, mas o que eu tenho visto é que as pessoas que estão praticando isso estão se surpreendendo positivamente com esses movimentos, sabe? Então, tenho ouvido histórias muito bonitas do resultado disso. Outras coisas estão acontecendo, divulgação de produtos e serviços da comunidade. Então, tem escolas que estão fazendo páginas na internet, grupos onde todo mundo divulga os produtos e serviços uns dos outros, né? Para poder as pessoas terem trabalho. Eventos, né? Outro dia eu vi a Escola Areté de São Paulo fez um evento super bonito, um ofetório, né? Então, fazem eventos, aí divulgam a conta bancária da escola, campanhas solidárias, né? Tem escolas fazendo campanhas solidárias. Eu conversei quinta-feira à noite agora com o pessoal da Turma Linda de Curitiba, eles estão fazendo pizza solidária e arrecadação de alimentos para famílias carentes. Então, muita coisa bonita está surgindo, né? Bom, gente, então eu queria já ir para fechar, para a gente ter um tempinho. A nossa ideia é terminar às 5h30. Eu queria deixar um tempinho para ouvir algumas perguntas de vocês. Então, se tiverem perguntas, vão escrevendo no chat, que eu vou falar só algumas coisinhas para fechar. E mais que tiver perguntas, vão escrevendo no chat. Depois a Mariana dá uma olhada, passa algumas perguntas para eu responder, tá? Então, para fechar, eu queria, assim, de uma forma resumida, trazer algumas palavras-chave que surgiram aqui nessa conversa sobre a fraternidade na economia. Uma é olhar para o todo, né? Esse olhar para o todo. Sair só de mim mesmo, olhar para o todo. Outra é a corresponsabilidade, né? Nos corresponsabilizarmos pelas necessidades de todos. Uma outra palavra que não surgiu na conversa, mas também é muito importante nesse âmbito da economia, é transparência, né? Então, quanto mais transparente nós formos, mais fácil surgir a ajuda mútua. Se a gente sabe a realidade mesmo, isso mobiliza para ajudar, né? E sustentabilidade, outra palavra. Então, todo, corresponsabilidade, necessidade, transparência e sustentabilidade. Se a gente fosse resumir em 5 palavras, né? Acho que isso resume. E aí, eu comecei lá com a história no começo da nossa conversa, eu comecei com a história do almoço no inferno e no céu. Eu queria fechar com uma outra história, com uma imagem da tartaruga, que é a seguinte. Imagina uma tartaruga, aquelas tartarugas grandes. A tartaruga coloca 100 ovinhos. 100 ovinhos ela colocou na praia. Só que o que acontece? Outros animais, predadores, vão lá e comem 90 ovinhos. Então ela colocou 100 ovinhos, mas 90 foram comidos pelos predadores. Só sobraram 10. Então só nasceram 10 tartaruguinhas, né? Aí a gente pode falar, puxa, é a lei do mais forte, né? A natureza é assim, a lei do mais forte. O mais forte sobrevive, né? Então, coitada da tartaruga. O predador foi lá e comeu 90 ovinhos dela, né? Ela só pôde ter 10 filhinhos. Então, isso é um olhar, né? Mas a gente pode olhar essa mesma realidade, essa mesma situação de uma outra maneira. A gente pode olhar assim, olha, a tartaruga, ela só queria ter 10 filhotinhos. Ela não queria ter 100, ela só queria ter 10 filhotinhos. Ela colocou 100 ovinhos porque ela queria alimentar outros seres com esses 90 ovinhos excedentes, né? Então, não é que o predador comeu, coitadinha da tartaruga, não, ela sabia que outros seres precisavam se alimentam dos ovos dela. Então, ela produziu ovos, né, excedentes de ovos, 90 a mais, para alimentar esses seres, e ela teve as 10 tartaruguinhas dela, né? Então, é a mesma realidade, a gente pode olhar de um lado e do outro, né? São duas possibilidades de olhar para essa mesma realidade, né?
Então, esse olhar, um olhar é o da escassez, e o outro é esse da abundância e da suficiência, né? Então, que na natureza a gente olha, a gente vê isso, que um ser se dá para o outro, se doa para o outro. Então, se a gente pudesse também aprender com esse exemplo da natureza, né, e trazer para a nossa realidade, para nossas comunidades, né, a gente se aproximaria disso que a gente está falando, da fraternidade na economia aqui, né? Legal? Beto, tem Então, algumas coisas no chat, você quer dar uma olhada? Quer que eu vou lendo aqui? eu vi que alguém está perguntando quais eram os 5 pontos, né, já foram colocados, né? É porque a conexão dela caiu e aí ela não Eu vou conseguiu ler de ver. novo aqui, eu vou falar de novo, então. Ó, o olhar para o todo, já escreveram, né? Corresponsabilidade, transparência, necessidades e sustentabilidade. Acho que são 5 palavras-chave que dá para fazer um resumão geral, né? Bom, e aí, se tem perguntas, eu queria só fechar, antes de vocês colocarem as perguntas, talvez alguns já devem ter colocado, né? Eu queria só deixar estou escrevendo uma frase aqui, disso que a gente falou, sobre fraternidade. Então, para mim, eu vejo isso. A hora é agora. Se a gente quer dar um passo nessa direção de sermos mais fraternos no âmbito da economia, a hora é agora, né? A oportunidade está dada. É isso. Bom, então é isso, gente. Obrigado. Queria ver se vocês têm perguntas aí. Beto, a Cíntia tinha colocado, eu vou resgatando aqui para você. A Cíntia tinha colocado, posso pensar que, na verdade, o dinheiro, quando chega na doação, ele não morre, ele nasce para um propósito maior? Ótima pergunta. Mas só para complementar que a Silvia perguntou, falta um aqui, dos 5, necessidades. Então, isso do dinheiro, então, de verdade, ele morre e nasce de novo, né? Muito legal que a Cíntia colocou. E do ponto de vista da economia, né? Se a gente olhar para a economia, o dinheiro que vai na doação para essa esfera, esse âmbito espiritual cultural, é o dinheiro, o Steiner fala isso, que é o dinheiro mais produtivo para a economia, né? Porque só que para o futuro, né? Então, o dinheiro que a gente dá para a escola, né? A escola está educando um monte de alunos. Esses alunos estão desenvolvendo seus dons, suas capacidades, suas habilidades, estão desenvolvendo sua criatividade e vão se deparar com as necessidades do mundo e vão poder, a partir de si, do seu impulso, né, que eles estão trazendo, como a gente falou também no começo, né, se eles se desenvolverem com esse espírito de liberdade, para eles trazerem seu impulso espiritual para a Terra e desenvolverem seus dons, né, nesse espírito da liberdade, eles vão criar, né, eles têm muitas possibilidades de encontrar novas soluções para os problemas que nós temos, né, para a nossa sobrevivência nesse planeta, né? A sobrevivência nossa, da humanidade e de todo o planeta, de toda a biodiversidade de todo o planeta, né? A gente podia chamar a sustentabilidade da vida no planeta, de maneira geral, né? Então, as pessoas que participam de uma escola, que passam pelo processo educativo, cultural, de desenvolvimento, eles tendem a, no futuro, produzirem coisas que vão ser muito frutíferas para a própria economia, né? O que a gente está falando de economia? Para atendimento de necessidades de todo mundo, né? Então, é o melhor investimento, só que o dinheiro some ali e é imprevisível o que vai acontecer. É como se a gente botou uma semente no solo, né? Você plantou e um dia isso vai brotar, vai dar uma árvore frondosa que vai dar sombra para muita gente e frutos para muita gente, né? E é o que pode dar mais frutos na economia, é essa semente que a gente coloca quando a gente paga uma escola, por exemplo, dá um dinheiro para uma escola. Tem mais alguma pergunta? Eu alcancei umas 4 aqui, Beto. Deixa eu voltar na primeira. A da Karen. Como superar este medo de não sobreviver a uma mudança econômica? Então, eu acho que é aquilo que eu comentei, né? Bom, tem um livro do Steiner que ele fala essa questão do medo, né? Que ele fala da terceira tentação do Cristo, né? Que ele fala que a terceira tentação foi isso, né? Transforme pedra em pão. Então, o Steiner diz que o Cristo, naquele momento, ele se deu conta de que na vida, aqui na Terra, seres humanos precisam transformar pedra em pão para sobreviver, né? Precisam trabalhar, ganhar dinheiro para comprar produtos para sobreviver. Então, nós estamos presos a esse aspecto da sobrevivência, né? E aí, o Steiner diz que isso ficou uma questão para o Cristo, né? Como é que ele que queria trazer o impulso espiritual para os seres humanos, para a humanidade, né?
ele ficou com aquilo atravessado. Falei, nossa, que impulso pode ajudar nesse sentido, né? E aí o Steiner diz que o que o Cristo percebeu é do ser humano se voltar para a vida espiritual, para os princípios espirituais que estão por trás da vida material, né? Porque ele diz assim que o que o Cristo falou assim, né, na tentação, ele falou: mas nem só de pão vive o homem, mas também do espírito, né? E aí os seres adversos falaram: ok, mas um deles falou: ok, mas na Terra os homens precisam comer, eles não comem o espírito, eles precisam transformar a pedra em pão de verdade. Então o Cristo percebeu isso, que uma coisa que pode ajudar a superar esse medo, que ajuda a superar esse medo, é a gente ter uma perspectiva espiritual da vida, né? Uma percepção, uma conexão mais espiritual com a nossa vida, né? Se a gente só olha para o aspecto material, a gente fica, né, fechado com essa coisa que a gente está falando do egoísmo, da sobrevivência, né? E só que além disso, aquilo que eu comentei também antes, né, a gente precisa sentar juntos e olharmos uns para as necessidades dos outros, né? Aquele exemplo daquela história do começo, né, do almoço no céu, da colher, né, de um dando a comida na boca do outro. E então a gente precisa dar esse passo de nos encontrarmos uns com os outros, olharmos para a necessidade uns dos outros, para que surja em nós esse impulso da ajuda mútua que pode superar esse medo de querer segurar só para a gente. Beto, a próxima é da Letícia. Uma amiga tem um filho estudando numa escola Waldorf na Alemanha. Lá eles cobram a mensalidade e há uma porcentagem de desconto que é cedido caso a família preste versus hora de serviço, X horas de serviço para a escola. Como você vê isso? Então, é uma possibilidade, né? Né, a gente pode, né, podemos ser criativos e criar várias possibilidades, né? Essa é uma possibilidade né, de favorecer a pessoa que não pode pagar, né? Eu já fiz isso também. A minha esposa tinha um jardim de infância, uma época lá. Eu trabalhei uma época num sítio orgânico, né, sítio Boa Terra, no interior de São Paulo, e a minha esposa é a professora Waldorf. Ela criou um jardim de infância dentro do sítio e algumas pessoas não podiam pagar e aí faziam faxina. Eram pessoas de sítio, de fazenda, filhos de trabalhadores, né, que participavam do jardim de infância. Então também trocavam por serviços e tal. Então a gente pode encontrar várias formas, né? Pode encontrar também formas de que cada um paga valores diferentes, né? Podem surgir várias possibilidades. Aí tem uma outra pergunta da Karen, mas aí, Karen, eu vou dar a voz para outras e depois, se der tempo, a gente retoma na sua, que aí dá mais espaço para outras pessoas. A Kátia colocou: poderia falar do âmbito de pessoas individuais / famílias e sua função na economia fraterna? Como é que é, Mariana? Fala de novo, por favor. Poderia falar do âmbito de pessoas individuais / famílias e sua função na economia fraterna? Então, acho que todos nós temos uma função, né? Nós participamos da vida econômica o tempo todo, né? Quer como consumidor ou como produtor, né? E às vezes nas duas situações, quer dizer, como consumidor todos nós, né? Então, o papel de um indivíduo, de uma família, na economia fraterna tem a ver com isso, como que eu me coloco com consciência nas minhas relações econômicas. Como é que eu lido com as relações econômicas com essa consciência da fraternidade, né? De que quando eu compro algo, eu estou atendendo uma necessidade minha e estou pagando algo para essa pessoa também atender a sua necessidade. Então, quanto mais a gente se interessar pelas reais necessidades dos outros, não só para as nossas, né? Com consciência, a gente pode sair disso do maximizar o proveito próprio e se voltar para o outro, né? Para a necessidade do outro. Tem uma frase do Steiner que é assim, que é como se fosse um lema para a economia, né? Que é fazer da necessidade do outro o motivo para a minha ação, né? Então, isso pode ser mais uma pergunta provocativa para a gente aqui, né? O quanto eu, de fato, atuo motivado pela necessidade do outro, né? Acho que isso cabe a todos nós, né? Então, essa pergunta a pessoas individuais, famílias, né? Quanto mais nós conseguimos fazer isso, mais esse espírito de fraternidade nós estamos levando para as relações econômicas, né? Outra aqui: será que a solução dos problemas materiais do mundo não é de âmbito espiritual? Exemplo, fraternidade, que é um conceito espiritual? Eu acho que tudo tem um fundo espiritual, né? Tudo tem um fundo espiritual. E tem muito a ver com o fato de a gente não estar conectado com a realidade espiritual, né? A gente está muito
se a gente está muito apegado a esse ponto de vista materialista e egoísta, né, isso traz danos à vida social, né, como a gente estava falando, né? Então, com certeza, tem super a ver, com certeza. A Melissa, sabemos que o capitalismo cria necessidades e por isso é tão desafiador pensar quais são as necessidades reais de cada um. Quando falamos de pagamentos de salários de acordo com o critério das necessidades, há que se avançar muito. Poderia falar mais sobre isso? Tem que avançar muito mesmo, não é simples, realmente não é simples. O que eu percebi nessa minha experiência que eu contei para vocês lá em Ribeirão Preto é que já não é simples implantar algo assim e eu acho que é mais difícil ainda depois de implantado sustentar isso, porque isso exige consciência, né? A gente normalmente, a nossa consciência, né, nós estamos, né, todos nós estamos nessa realidade econômica de competição, né? E muito ligados à nossa própria sobrevivência. Todos nós vivemos isso dentro de nós, né? Então, a gente fazer um trabalho desse tipo exige que a gente sempre de novo coloque consciência nisso, porque senão a nossa consciência dorme nisso, a gente volta para a nossa própria necessidade, né? Então, o que acontece com o tempo? A gente faz algo assim, aí passa um tempo, entra um professor novo, outro sai, entra um novo, aí o novo que entra, as pessoas começam a questionar, mas vem cá, por que a gente está pagando assim? Como assim? Eu tenho 10 anos de experiência, outro só mais do que eu, por exemplo, né? Sei lá. Então, a gente começa a voltar, ou seja, nossa consciência dorme nesse aspecto da fraternidade e a gente volta para o padrão da escassez que a gente estava falando antes, né? Então, é isso. Esse olhar da suficiência, da abundância, isso exige que a gente coloque nossa consciência lá, que a gente esteja acordado para isso. Porque a tendência, né, a força da inércia é trazer a gente de volta para o nosso paradigma, para o nosso modelo padrão, nosso padrão, né? E aí uma pessoa pergunta por que o modelo que você iniciou lá atrás na escola que administrava financeiramente não deu certo e voltaram ao modelo antigo, esse sobre os salários de acordo com as necessidades. Foram algumas questões. Eu não estava mais lá, mas uma coisa tem a ver com isso que eu falei agora, né, de sustentar a consciência no processo, mas não foi só isso. Eu acho que o fator, talvez, principal tiveram questões jurídicas também, tiveram algumas questões jurídicas que eles tiveram que se adequar à realidade jurídica aqui no Brasil e aí ficou difícil de manter, né? Então, acabaram mudando. Então, a gente tem que encontrar também formas jurídicas novas, né, para que essas coisas sejam possíveis, porque também o nosso arcabouço jurídico é voltado para esse paradigma da competição também, né? Não só da competição, como também nesse caso da igualdade dos salários, né, por exemplo. Um estado de vulnerabilidade social e econômica quando a verdade da escassez amedronta e paralisa e a pessoa não tem nada para ofertar em colaboração. Qual a conduta que a comunidade deveria ter para com ela e sua família? Então, tem gente que está precisando de ajuda. Então, pode acontecer, eu imagino, pode acontecer, por exemplo, imaginando uma escola, tem uma família que não só não pode ajudar, como, na verdade, ela precisa ser ajudada, né? Isso tem a ver com o que a gente estava falando, de olhar para as necessidades da escola e de cada um, né? Do todo de cada um também. Então, esse impulso de ajuda mútua tem a ver com isso, né? Se alguém está precisando na nossa comunidade de uma ajuda nesse momento, o que nós, em conjunto, que soluções criativas nós podemos criar em conjunto que possa ajudar a atender essa necessidade, né? Exatamente, o espírito fraterno tem a ver com isso, né? Todo mundo está no mesmo barco, né? Tanto quem está nessa situação de vulnerabilidade precisando, como quem está numa situação que pode contribuir, né? Isso é a fraternidade, né? Então, Mariana, já são 5h28. Acho que pegar uma última pergunta, pode ser? Pode ser. Estou indo na sequência aqui. Tá. Beto, eu percebo... Peraí, só um minutinho. Eu percebo no nosso país uma enorme dificuldade de acesso aos ensinamentos trazidos por Steiner, por conta dos custos, educação, saúde, livros, medicamentos. Como você percebe essa questão? Então, a nossa economia, imagina se nós tivéssemos isso, né, de que o excedente, os lucros excedentes da produção econômica fluíssem no organismo social, fluíssem para essa esfera espiritual cultural, né? Então, isso facilitaria o acesso a todas as pessoas, né, para esses bens culturais, vamos dizer assim, né? Livros e tudo isso, né, cursos, escolas, né? Esse é o ideal de sociedade, vamos dizer assim, né, da trimembração social.
que isso que é produzido na economia, o excedente, que a economia começa a gerar excedente, né? Isso, quando a gente falou, vai aumentando a produtividade, a inventividade, a inovação faz aumentar a produtividade e gera mais valor, começa a ter excedente, e se esse excedente flui, uma parte dele, não todo, mas uma parte desse excedente flui como doação para essa esfera espiritual-cultural, né? Isso permitiria que todo mundo tivesse acesso a isso. Mas, na prática, não flui para lá. Isso já é uma outra... Para onde está indo, né? Não vou falar agora, porque senão vai abrir uma outra discussão, mas de maneira geral, vai para a especulação, tanto imobiliária como para a especulação financeira. Né? Esse dinheiro que sobra na economia, que não morre na doação, ele está indo para aumentar o preço da terra, especulação imobiliária, e a especulação financeira. Né? Mas, então, a nossa realidade é essa. Então, isso dificulta o acesso para muitas pessoas. Então, de novo, a gente tem que, a nossa realidade é essa. Né? Então, o quanto a gente consegue mudar a ordem das coisas nesse sentido, a gente pode tentar fazer, né, pequenas mudanças no mundo para que isso um dia mude, mas enquanto isso não muda, essa coisa mais ampla, a gente tem que pensar, então, né, nós do movimento antroposófico, de novo, se nós sentarmos juntos e olharmos para isso, né, quem produz essas coisas, quem precisa consumir, nós olharmos juntos e, ok, como é que a gente pode, que soluções criativas nós podemos encontrar para que as pessoas que querem esse conhecimento tenham acesso? Eu acho que isso é uma pergunta muitíssimo importante, né? Tem iniciativas para isso. Agora surgiu essa farmácia, Pharmaveg, acho que não é o nome, né? É uma farmácia para ter produtos, medicamentos antroposóficos mais em conta para quem tem dificuldade de pagar pelos valores normais, né? Então tem algumas coisas surgindo já para isso. Né? Beleza, gente? Acho que já deu, né? São 5h31. A Mariana daqui a pouco vai fazer um fechamento lá. Eu só queria fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, a Mariana vai colocar lá também, no slide que ela vai projetar, mas eu vou colocar aqui meus contatos também no chat. Se alguém quiser entrar em contato no WhatsApp, ou no Instagram, ou por e-mail, ou acessar o site, fiquem à vontade. Tá? Eu achei muito gostoso falar, apesar de, assim, eu acho ruim quando não tem interação, né? Fica só eu falando. Eu estou muito mais acostumado a fazer trabalhos em que a gente conversa, troca, né? Ficar só falando assim. Mas eu percebi pela interação no chat que vocês colocaram muitas perguntas, eu percebi que houve muito interesse, então sou muito grato por, né, vocês estarem interessados nisso. E eu me senti super à vontade, achei super gostoso. Então, obrigado para vocês. E eu queria, assim, a Mariana vai colocar de novo lá o negócio, né, aquele slide lá na tela, e eu queria colocar uma pergunta aqui para vocês responderem no chat enquanto ela vai trazendo isso. Para vocês, quem quiser responder, né, que é o que levo daqui. Eu não vou escrever, não, só escrevam no chat lá, quem quiser, como fechamento, o que levo daqui, dessa conversa de hoje, tá? Escrevam lá, e a Mariana vai... Então, muito obrigado, gente. Valeu pela tarde de sábado, e a Mariana vai fazer o fechamento. Beto, então, reforçando para as pessoas, tem um contato do Beto aí, ele deixou à disposição o número de telefone, e-mail, as pessoas que não conseguiram ter suas perguntas contempladas podem escrever, né, Beto, direto para você. Podem. Agradeço muito novamente a participação de todos, para nós é uma alegria muito grande, inclusive pegando o gancho da última pergunta aí, como que a gente pode tornar mais acessível a antroposofia? Três Fontes nasceu com esse propósito, e há mais de 20 anos luta justamente para que a antroposofia se torne acessível para qualquer um que queira se valer dela, independente do valor que tem, né, para pagar. E a única maneira da gente sustentar esse ideal é com a contribuição, que seja pequena de cada um, a gente faz muito, com o pouco de cada um. Então a gente agradece quem puder contribuir. Entrando na nossa página também do Instagram, Facebook, pelo nosso WhatsApp, vocês ficam a par das nossas programações. Essa situação desafiadora aí da pandemia nos trouxe para esse mundo virtual, e isso tem uma vantagem, que é levar para mais pessoas esses conhecimentos. Então, os grupos de estudos virtuais, a gente tem gente do Canadá, da Suécia, do Pará, do Sul, participando desses estudos. É uma alegria muito grande, né, Beto? Porque quando a gente está no físico, é só Campinas ou o entorno aqui, né? É verdade. Então, é uma possibilidade aí que fica aberta a todos, as atividades continuam acontecendo no virtual. Muito obrigada, acho que é isso. Então, valeu, gente.
Muito bom. Bom final de semana para todos. Deixem aí sua mensagem no chat, quem quiser. Bom final de semana para todos. Aproveitar que em Campinas está chuvoso, não sei como é que está na cidade de vocês. Ah. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal. Tchau, gente. Valeu.